Fala pessoas, dia 27/10, segunda-feira, mais um dia com vocês, um dia após aí a suposta reunião que tudo resolveria do Trump com o Lula. Lula muito esperançoso, falou que estava tudo resolvido. A gente vai ver exatamente o que é torcido, o que é realidade, o que vai acontecer. Como sempre, a gente vai ficar antenado com as coisas, porque faz parte da nossa vida, é o Brasil em jogo, tá? Lembrando, para ajudar o canal tem um link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. As vendas estão fracas porque o Brasil está em complicado da situação, mas agradeço a todos que têm ajudado o canal. E é claro, eu vou começar sempre com essa foto aqui. Por quê? Essa foto é tão importante para você entender como é Donald Trump, como foi no mandato passado e o que ele vem fazendo. Ele vem fazendo exatamente isso aí, né? Não importa quem seja, ele vai lá, aperta a mão, ele sabe muito bem quem era Kim Jong-un, ele sabe muito bem o que representa Kim Jong-un, ele promete até revisitá-lo, ele aperta a mão, ele sorri em fotos, mas ele sabe muito bem o que esperar dessa pessoa, o que ele faz lá, tudo está bem documentado e armazenado nas inteligências americanas sobre o que é, mas ele faz o trabalho dele. Então é para tirar aquela coisa de tipo assim, muita gente disse que o Lula e Trump nunca se reuniriam, não se reúne, pode até ser, como eu falei, cordial, aquela amizade, aquela coisa bonita superficialmente, mas você sabe muito bem qual é o papel de cada um. Quer dizer, a maioria da população não sabe qual é o papel do Lula, quem ele representa, quem ele obedece e o que o Trump está tentando fazer, o que os Estados Unidos quer. Então vamos lá. Você vê a foto aí do governo, postou aí tanto Donald Trump quanto Lula bem sorridentes, né? Presidentes unidos, muito. Você vai perceber assim a torcida e o ânimo, né, da mídia em falar que está tudo resolvido, que o Lula saiu muito bem e o próprio Mauro Vieira com o Lula, secretários todos comemorando tudo isso aí, dizendo que está tudo bem. Mas repara a foto, a diferença da foto que foi postada pelo Brasil e pela Casa Branca. Olha a cara do Lula na foto que colocaram. Por quê? Com certeza é pré-pensado. Eles colocam uma foto do Lula sorrindo aqui, mas os Estados Unidos não colocam uma foto do Lula sorrindo. Botam uma foto dele com uma cara de preocupado, né? Ele que não foi na Casa Branca, não foi no Salão Oval, ele resolveu fazer... Tipo, o Trump vai estar na Malásia, eu vou lá também, né? Não tem nada, o Brasil não tem nada a ver com a situação lá, mas vou também. Eu vou lá e a gente conversa e vamos resolver tudo, tá? Aí vamos dizer assim, na entrevista pré-reunião que foi fechada, vamos dizer assim, eles conversaram e até o nome do Bolsonaro foi citado, o Lula daquele sorrisinho sem graça e o Donald Trump falou, né, que realmente se preocupa com o Bolsonaro para deixar o Lula naquela situação mais complicada e até teve, vamos dizer assim, erro de interpretação pela mídia que a gente vai conversar sobre isso, tá? Auxiliares de Trump iniciam negociações nessa segunda, tá? Ou seja, o Donald Trump chegou, conversou com o Lula, mas falou que quem vai resolver é Marco Rubio, seus secretários, cada um com a sua ordem aí, com seu assunto específico e vai começar nessa segunda, por isso o vídeo exclusivo eu deixei para amanhã. A gente vê o que vai acontecer nessas negociações, se vai ser tirada a tarifa ou não, que é uma coisa que eu não duvido que seja tirada a tarifa temporariamente, tá? É só você seguir o rumo das negociações com a China. A China teve uma tarifa absurda, foi tirada e agora aparentemente está voltando. Então o que a gente pensa nessa coisa toda? São negociações. O Donald Trump ele faz curvas. A mídia vai falar que ele deu a volta, né? Que ele foi para trás, que ele recuou, mas são curvas a sentido do seu objetivo. Como diz aqui essa usuária, Bolsonaro não é da nossa conta, chora bananinha, tirando sarro do Eduardo Bolsonaro. Porque a CNN, na hora de traduzir o que disse, Donald Trump traduziu assim, Bolsonaro não é da nossa conta. Na verdade, o jornalista perguntou do Bolsonaro e o Donald Trump falou assim, não é da sua conta. E deu, né, aquela comida de rabo na jornalista. Infelizmente, ela deve ter ficado bem chateada, mas foi isso que ele fez. Ele simplesmente chegou nela e deu aí um corte. É claro que depois a CNN foi lá e corrigiu a matéria, falou, não bem assim, houve erro de tradução, mas não interessa. Você vai ter certeza aí que muitas contas de esquerda toda tirando sarro e o que mais corre na esquerda é essa tradução errada. Foi um deslize ali do jornalista da CNN, tá? Trump declarou admirar perfil da carreira política de Lula de chanceler, tá? Então, outras coisas que são muito repetidas, tá? Você não viu o Trump falar isso, né? Você não viu ele falar em aberto. Fala, nossa, o Lula realmente um cara que foi preso, muito bom.
Tipo, muito diferente, né, o que você esperaria. Mas o chanceler fala, a mídia vai realmente passando isso para frente. Trump se impressionou com o tempo de que Lula ficou preso, demonstrou empatia, segundo assessores, tudo, nada disso foi em aberto declarado. Mas os assessores falaram que foi tudo maravilhoso. Trump quis saber quantos anos Lula ficou preso e mostrou admiração por sua volta por cima. Será que foi isso mesmo? Ninguém sabe. Naquela reunião ali, naquela entrevista inicial, não teve nada disso. Mas eles vão falar tudo possível. Por quê? Porque é de suma importância, de extrema importância para o governo do PT, do governo aí atual, que faça o máximo de midiática, de propaganda midiática, que tudo tá 100% e o Lula realmente é um cara fantástico. Se você for seguir tudo que a mídia fala, aparentemente Trump ficou o maior fã do Lula, saiu com um pôster, vai colar na parede do quarto dele porque é o maior presidente de todos os tempos. Só que a gente sabe muito bem que não é assim. Provavelmente na Coreia do Norte, quando encontraram o Kim Jong-un, né, o Trump encontrou o Kim Jong-un, foi a mesma coisa. A mídia de lá, que é completamente, você sabe como funciona, deve ter falado que com certeza Donald Trump deve ter ficado tipo assim, completamente encantado com o Kim Jong-un, assim como querem falar do Lula, né? Claro que aí chega o Lula e fala que conseguimos fazer uma reunião que parecia impossível. Na verdade, impossível porque teve empecilhos, né? Toda vez que falavam pro Lula ligar para combinar de se encontrar, de ir lá, não queria. Resolveu um lugar neutro, porque ele sabe que se ele fosse na Casa Branca, provavelmente ia aparecer um telão mostrando imagens que ele não gostaria. Ele resolveu ir num lugar neutro. Aí ele foi, né? Vieira afirma que Lula se oferece como mediador entre Trump e Maduro. Olha só que coisa mais linda, né? Entre Trump e Maduro, será que vai funcionar? Eles falam que conversaram de tudo. Falar de Magnitsky, falar de Maduro, falar de tarifas, tudo muito lindo, né? Mas lembre-se, Estados Unidos querem substituir China como principal parceiro comercial do Brasil, diz o Rubio. Achamos que a longo prazo, né, é benéfico para o Brasil nos tornar seu parceiro de escolha e comércio em vez da China. Lembre-se, tanto a Rússia quanto a China, no momento, agora que é um negócio cíclico que vai mudando, estão ferrenhamente, vamos dizer assim, nervosos com os Estados Unidos. Então, quem está no frontman aí é o B do BRICS, tentando negociar, tentando conversar, porque os caras não estão se bicando. Você vai ver as notícias de hoje em relação ao Putin, tá? Lula falou sobre injustiça de aplicação da Lei Magnitsky, diz secretário que ele falou da Lei Magnitsky, né? E, claro, tem suspensão do tarifaço, é condição para negociações, ou seja, tudo foi conversado, né? Só que os Estados Unidos não responderam ao pedido de interrupções de sanções contra cidadãos brasileiros, como o ministro Alexandre de Moraes. E aí que eu fico me perguntando, né? O que resolveu dessa reunião, né? Porque dizem que iam tirar essas sanções de Magnitsky. Trump deve manter as sanções da Lei Magnitsky, apesar de encontro positivo com Lula. Positivo como? Pro Brasil? Claro que a gente tem que ver. Eu te digo, né? Muita gente tá falando de cair a Lei Magnitsky. É um sonho da esquerda aí. Se cair a Lei Magnitsky, se Trump tirar as sanções de Moraes, esquece o Brasil. É porque realmente Donald Trump vai esquecer o Brasil, vai deixar do jeito que está, vai focar em Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, todos os países que estão virando, estão se tornando de direita agora. Todos esses países se tornarão aí o polo principal da América do Sul, e Brasil, como B do BRICS, vai ser esquecido. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, mas se acontecer, esquece o Brasil. Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para revogar visto, indo contra o que gostaria a esquerda. Então, tem mais pessoas a terem o visto tirado. A gente tem diversos nomes e eu acredito que vai continuar, porque é aquilo, não tem muita conversa. Você acha que os Estados Unidos, se tiver a possibilidade de reverter, a gente vai falar da Argentina aqui hoje, tem notícias interessantíssimas da Argentina hoje. Você acha que eles, se não quiser, né, se eles não têm a possibilidade de reverter a situação do Brasil, tirar aqui a esquerda, você acha que eles não vão fazer? Só se realmente, vamos dizer, para um bem maior dos Estados Unidos, com a Rússia e com a China, eles deixem o Brasil como BRICS, como de lado. O que será muito triste para o povo brasileiro. Mas eu torço que não, você sabe da porcentagem que eu sempre falo aqui para vocês, né? Dos famosos 70%. Trump se diz disposto a encontrar líder da Coreia do Norte novamente, já falei para vocês terem noção, não tem quem ele não encontre. Não importa quem seja, não importa se é do BRICS, ainda mais BRICS, né? A Coreia do Norte, ela é uma situação completamente diferente. Ela já é um país completamente dominado pelo comunismo, né? Pela esquerda, não faz parte do BRICS, mas é uma ponta de lança. Não tem aquele tamanho, mas tem o seu poderio, tem as suas armas perigosas.
Então por isso que ele conversa também. Aí que eu falo, se ele conversa com o Kim Jong-un, por que não conversaria com o Lula, né? Trump quer vir ao Brasil e acerta com o Lula início de negociação para suspender tarifa de 50%, diz os jornais aí. Vai vir no Brasil? Ninguém tá falando de Trump vir no Brasil, mas algumas matérias vão falar que tá tudo já em ordem. Vamos ver. Sabe por que a gente tá aí? Eu estou muito receoso se tudo isso vai dar certo. É só lembrar das parcerias do Lula, tá? E como está a situação aqui na América do Sul. 6 vezes em que Lula blindou a ditadura de Maduro, mostraram o Gazeta do Povo. Nem vou mostrar, né? Para não perder tempo, vocês sabem muito bem. Só essa foto aqui já fala tudo. E você sabe muito bem a situação do Maduro hoje. Se você não sabe, Estados Unidos envia o maior porta-aviões do mundo à América Latina em escalada militar. Navio de guerra dos Estados Unidos chega a Trinidad e Tobago e a poucos quilômetros da Venezuela. Você acha que tá de brincadeira? Em reação aos Estados Unidos, Maduro põe trabalhadores como escudo na Venezuela. E vocês viram que eles estão treinando pessoas comuns lá, os trabalhadores que estão sendo supostamente colocados no front, porque ainda não começou nada ainda. Esperamos que não comece nada muito grave, porque as implicações serão bem graves. Muita gente tem aquela coisa de torcida, espero que aconteça tudo, né, que as coisas fiquem realmente bem violentas. Eu tenho um certo receio, em vídeo exclusivo a gente conversa. Maduro pede à Suprema Corte que casse a nacionalidade de líder opositor Leopoldo Lopes, que muito provavelmente está nos Estados Unidos. Então Maduro já está, assim, tem vamos dizer assim, os seus inimigos fora do país, assim como os ministros aqui do Brasil também têm os seus inimigos lá nos Estados Unidos. E Trump eleva a tensão com Petro e Maduro em ação militar na América do Sul. Vimos aí toda essa situação, mas não é só com Maduro, tá? Outros parceiros do Lula também têm problemas. Gustavo Petro chama narcotraficantes de trabalhadores em vídeo. Vocês vão ver que tem uma conversa estranha entre o pessoal da esquerda aqui no Brasil. Eles estão começando a soltar umas pérolas que não deveriam ser ditas, ou aparentemente para manter as aparências, né? Não deveriam falar, mas estão falando. Dissidentes das Farc alertam os Estados Unidos que lutarão se Colômbia for invadida. Então você percebe quem vai defender a Colômbia. É a situação. O governo Trump impôs sanções a presidentes da Colômbia, são diversas, tá? É mais ou menos uma Magnitsky, dentre outras. Petro, lógico, reage às sanções de Trump e diz que nunca ficará de joelhos, é sempre aquele papo, né? Soberania, aquela coisa. E Lula critica a Trump e afirma que traficantes são vítimas dos usuários. Pois é, traficantes são vítimas dos usuários, também diz Lula sobre ataque dos Estados Unidos a cartéis. Vídeo exclusivo, vou falar nesse dia ele falou algo ainda mais grave que a mídia não mostrou, mas depois eu vou conversar para vocês o quanto que ele tá soltando aí umas pérolas que são pesadas. Claro que ele se retrata nas redes após chamar traficante de vítimas, né? Falou, foi um erro, vacilei. Coisa boba, né? Mas na Malásia ele recebe título de doutor honoris causa em universidade. Você percebeu como essas coisas não valem nada. Tá até de roupinha lá, coisa fofa. O temor de empresários com a fala de Lula sobre traficantes. Muita gente aqui no Brasil, né, já está com essa insegurança toda. O Brasil ele não parece um país seguro, tranquilo para investir. Chega o presidente e solta uma dessa. Fica fácil, né, entender a situação do Brasil. Mas lembre-se, Estados Unidos atacam mais um barco de narcoterroristas há vários mortos, né, mesmo com o pedido de Peace Forever do Maduro, né, que era o Peace Forever, falou com uma pronúncia meio estranha, né, muitos barcos aí, que isso vai drenando dinheiro, vai mostrando força. Ao mesmo tempo, olha só que interessante, os Estados Unidos, ao invés de começar um conflito, que a gente vai falar de paz e conflito aqui dos Estados Unidos, né? Muita gente vai falar que contraditório. Eu entendo muito bem o pessoal que fala isso, mas lembre-se, ao mesmo tempo que ele não precisa, vamos dizer, atacar uma força armada de um país para não começar um conflito e ser atacado pela mídia mundial, olha como os Estados Unidos é violento, ele ataca justamente barcos que são de criminosos. E o que acontece? Fica um checkmate na esquerda, porque se eles reclamarem, quase como o Petro fez, falou que eram trabalhadores, mas se reclamar pega mal. Então os Estados Unidos vêm agindo de uma forma que é difícil dos caras se defenderem. Trump avalia atacar instalações de cocaína na Venezuela, né, em terra firme. Claro que aqui, assessor de Lula fala que Maduro não é Bin Laden, tem toda aquela defesa. Lembre-se, é só você às vezes vê a notícia, vê esse encontro do Trump e do Lula e acha que as coisas estão completamente perdidas. Mas é só você perceber o quanto que o Brasil está
ligado, conectado, né? Esse governo, mas na verdade, que agora está aí em comando do Brasil, está ligado com os vermelhos. Então você sabe que os Estados Unidos tem muita noção do posicionamento do Lula e quem lhe defende e quem lhe obedece, tá? E por isso que existe essa posição, assim como a China também fala, defende Venezuela, defende Cuba. As coisas estão claras, passou muito tempo, aí muitos anos, muitos canais, muita gente falando que, por exemplo, o comunismo não existe mais, que não é o grande perigo. Aí vocês vão acordando, vão percebendo que não é bem assim. O comunismo está bem forte, na verdade, mais forte do que nunca, talvez, porque ele tem várias estratégias, vamos dizer, admitido aí estratégias globalistas agora, tem coisas que a gente vai conversar depois em relação do globalismo sendo depois que está sendo derrubado pelo Trump, está sendo aí adquirido, sendo aceitado aí por muita gente da esquerda extrema, globalistas, pautas globalistas woke, né? O próprio governo Lula vai usar muito ainda isso aí. Celso Amorim diz que intervenção externa na Venezuela pode incendiar a América do Sul, isso a gente vai conversar depois, que realmente pode ser que exista uma união. E por isso que eu falo, toda a ação dos Estados Unidos, por mais que o pessoal ache que é uma coisa tola e devagar e sem efeito, né? O máximo que muita gente você vai escutar que quer desmerecer, o pessoal da isentosfera, de esquerdistas da isentosfera vão falar assim, mas nada que foi feito agora teve nenhum tipo de vamos dizer, de resultado. Sendo que Barroso já saiu, você viu o pessoal todo chorando, as coisas vêm aparecendo. Por que os Estados Unidos não faz tudo de uma vez? Porque é isso que eles querem, para se fazerem de vítima. E os Estados Unidos sabem como funciona a coisa. Sabe como funciona? A Europa mesmo ficaria louca, a ONU ficaria doida, como essas coisas são absurdas. Tá? Então as atitudes têm que ser de forma gradativa. É estratégico. Tá? O presidente do Equador diz ter sofrido nova tentativa de assassinato. Os Estados Unidos vai ter que cuidar aí dos seus parceiros na América do Sul. Muita coisa pode acontecer com muita gente aqui da América do Sul. Trump encerra negociações comerciais com o Canadá por causa do anúncio com o Reagan. E isso aqui é o que acontece. O Canadá mostrou o Ronald Reagan fazendo uma pronúncia lá no passado, falando contra tarifas. E usaram contra os Estados Unidos. E aí falaram que a fundação do Ronald Reagan falou assim, ó, isso aqui tá errado, cara. Foi tirado de contexto. Mas lembre-se, tá? Mesmo que não tirou de contexto, tempos são tempos. Né? Muita gente gosta de fazer a regra. Talvez a tarifa no momento lá não era aceita, agora no momento é aceita, e Donald Trump tem retirado e colocado tarifa o tempo todo, tá? Agora falar da questão de paz, peacemaker. Tailândia e Camboja assinam acordo de paz mediado por Trump. Ele é muito feliz aí. Muita gente fala, mas ele tá parando os conflitos, mas você está atacando a América do Sul? Pois é, por isso que eu digo, né? Os Estados Unidos ele não é neutro. Tá? Ele é contra o comunismo, sempre foi. Pode ser que um governo ou outro se dobra com algumas pautas, se dobra para algum país vermelho, mas a tendência é sempre eles se protegerem. Então o pessoal tá falando assim, mas isso não é contraditório? Só reclama o pessoal da direita, que é direita de verdade, está gostando muito de finalmente você ter um avanço em relação à direita. Pra você ter uma noção de como o Trump quer ser peacemaker, ele postou isso aqui, ó. Pra quem gosta de jogos, né? Esse aqui é o Steve do Halo, né? Ele falou Power to the Players. Por quê? Porque a GameStop tá falando que acabou a guerra de consoles, tá? Porque o Halo vai sair no PS5. Pra quem manja das coisas. Até esse tipo de guerra, Donald Trump brinca que está terminando, tá? E é claro, sanções dos Estados Unidos ao petróleo russo terão um impacto significativo, diz especialista. Aí você vê o Putin aqui, não tá gostando de nada e falou que Estados Unidos são inimigos, tá? E por isso você vai perceber que as movimentações dos seus braços, né? Vamos dizer, a Rússia e a China é o polo central da coisa. Os outros países, todos, tá? Né? São os braços que eles vão falar, olha, conversa lá com ele. Não vou falar com esse cara não, que agora ele é meu inimigo, mas você conversa com ele lá e vê o que você pode fazer, né? E aí você vai ver aí negociações, porque Trump diz que não vai se encontrar com Putin até haver acordo, tá? Sobre aquele país lá, aquele conflito que você sabe muito bem, né? Então a situação tá difícil mesmo. E agora que você vê que não tem mais apertar de mãos entre Trump e Putin, não tem mais apertar de mão entre Trump e Xi, agora foi mandado o Lula para conversar, né? Milei promete que a Argentina vai mudar após as eleições de domingo, ele já deu aquela cantada de bola. O pessoal aí do Economist pensa, por que investidores não acreditam na Argentina? A Argentina encerra a votação com queda na participação de eleitores, porque a coisa tá muito ruim, mas Milei conquista a vitória surpreendente em eleições legislativas na Argentina, porque já tinham falado que ia perder.
perder. Na verdade, ele ganhou e com muita folga. A diferença foi absurda e nunca a Argentina teve aí uma situação tão para a direita. Claro que ainda tem muita coisa a ser trabalhada, Milei, na Argentina, mas a Argentina, com todos os investimentos, com a ajuda dos Estados Unidos, será realmente uma força absurda na América do Sul, tá? E isso aqui é um bom sinal para toda a virada que está acontecendo na América do Sul em direção à direita. Então, com essa vitória, a gente já começa a perceber que a brincadeira não é boba, não. Os Estados Unidos está fazendo as suas movimentações. E o que esperar de relação entre o novo presidente da Bolívia e Trump, que é aí 17 anos de rompimento com os Estados Unidos, estão voltando. É o momento. Você percebe que todos os países nunca estiveram com essa força toda. Vai ter gente contra, não é? Quem vai ficar contra? A esquerda realmente vai ficar aí numa situação complicada. No Brasil ainda a situação vamos dizer assim, mediaticamente falando, já tem aí o pessoal dizendo que Lula passa de 50% e venceria a eleição no primeiro turno, né? Já aparece um monte de pesquisa dizendo que até o Haddad, né, vamos dizer, lidera a corrida presidencial, mesmo que a gente sabe que ele já perdeu, né? Ele foi derrotado antes, mas agora todos esses estão muito, vamos dizer, pra frentex, estão super bem nas pesquisas. E na direita, Flávio Bolsonaro se inclui na disputa pela candidatura à presidência e divide ainda mais a direita. Diz a Veja, eu não vi muito bem essas declarações 100% disso, mas a direita você pode ter certeza. O que mais tem é candidato, o que é muito ruim, tá? Em 2026, seria bom começar o 2026 o mais rápido possível, ter um nome aí fixado. Mas é claro que existe essa tanta incerteza porque a esquerda bloqueou, né, Jair Bolsonaro como um candidato que seria com certeza o mais forte e o mais indicado, até pelas citações do Trump, na frente do Lula, que fez aquele sorrisinho amarelo, né, se sentiu desconfortável, mas seria o ideal. Se não der, com certeza tem outros nomes. Vamos falar agora das telas azul. A tela azul e telas azuis do Estadão. Opinião do Estadão: o Supremo normalizou o nepotismo. Ao permitir a nomeação de parentes para cargo político, o STF afronta o princípio republicano de impessoalidade e abastar da administração pública. A série, nossa querida série da tela azul do Estadão, que eles estão acordando para a vida. O Supremo cria o crime de desinformação. Ao tipificar a propagação de mentiras, o STF ultrapassa limite entre julgar e legislar. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças. Olha só com o nível, né? Enquanto Moraes pede ajuda aos Estados Unidos para notificar Paulo Figueiredo. Você imagina, o cara tá sancionado, ele pede ajuda para os Estados Unidos ainda. Vai conseguir alguma coisa? Nenhuma coisa. Com certeza não vai conseguir nada. Absolutamente nada. Assim, quando o Bolsonaro pede para ele, posso fazer tal coisa? Ele fala não. Vai ser o mesmo tipo de não, até um pouquinho mais, vamos dizer, com mais força. Para que serve a ONU? Olha só, a tela azul do Estadão não parou. Até a ONU, aos 80 anos, a ONU deveria retomar suas prioridades originais, sintetizadas por um segundo secretário-geral: não levar a humanidade ao paraíso, mas salvá-la do inferno. Começa o Conselho de Direitos Humanos, frequentado por ditaduras. O Estadão esculachando a ONU. Por quê? A ONU tirou... O Trump falou isso na frente do Lula, falou isso... Todo dia da semana, todo segundo, você falar, você encontrar o Trump na esquina e perguntar, tudo bem? Tiraram o meu teleprompter. Porque o que aconteceu na ONU foi absurdo, né? É uma coisa inédita na história, de tanto que o Donald Trump está incomodando a esquerda, e você sabe muito bem que lado está a ONU. E a Folha ainda não acordou. O Estadão está com tela azul, a Folha ainda está aí com céu azul. O Brasil melhorou muito em 40 anos. Eu tenho 40 anos, e eu te digo, eu nasci e eu só vi os Estados Unidos, o Brasil, perdão, simplesmente degringolando. A gente teve, claro, sim, uma situação difícil com o Collor. Todo mundo viveu a época Collor, sabe que o negócio foi absurdo. Melhorou com o real, mas da partida dali, o que acontece? Economicamente falando, o Brasil ele teve uma situação crítica com o Collor, chegou o real, deu aquele respiro, ficou muito tempo economicamente estável naquelas, mas culturalmente foi só queda. E culturalmente afeta bastante, então a segurança foi sempre piorando. Quando eu era pequeno, você poderia andar à noite na rua sem problema algum. Hoje você não consegue, você não tem coragem de andar em certos lugares em São Paulo. Então o que eu digo? Na minha opinião, melhorou muito, não melhorou nada, né? A questão econômica só deu uma balançada ali nos anos 90, de 92 para frente, mas nada que preste. Brasil caminha para estrangulamento fiscal, apesar de arrecadação recorde. Economicamente falando, nem se fala. Né? Aqui a gente vê o que é estrangulamento fiscal. Tá arrecadando muito,
mas as contas não fecham porque não consegue pagar as contas. Nunca se arrecadou tanto e mesmo assim não consegue pagar as contas. Qual que é o segredo? Qual que é a mágica do PT e do Lula de não conseguir? Hein? E claro que mesmo aí com essa questão fiscal de arrecadação, os caras não param. Decisão do Supremo derruba ações na Netflix e expõe risco tributário de 10% em cima dos streaming, né? Complicado. O custo PT, crise dos Correios, expõe fracasso do governo Lula na condução das estatais. É um fracasso, assim, gigantesco, né? A gente não tem nenhum tipo de pandemia, nada. E, claro, estão pedindo ajuda para bancos privados, mas o pessoal não quer, não. Tá deixando o governo na mão. Tá complicado. Não só questão de dinheiro, economicamente, mas segurança. Facções espalham terror em São Luís e fecham universidades. Então, o Brasil, ele simplesmente está chegando no seu limite. É o que eu falo. 2026 é um ano decisivo. O que aconteceu em 2026 vai, vamos dizer assim, escrever a história do Brasil para os próximos 50, 100 anos. Ou resolve, ou a gente está ferrado, né? Itamaraty põe sigilo sobre telegramas envolvendo JBS e Mão Batista nos Estados Unidos. Não sei por que os caras escondem, porque não libera tudo, não é? A transparência nenhuma. Né? Dizem que esses caras aqui resolveram tudo, que tá tudo resolvido com os Estados Unidos. Veremos. Fux defende aproximação do judiciário com sentimento do povo. O Fux já tá na Disney, ele tá forçando demais. Ele realmente gosta do Mickey e do Pateta, porque ele já começa até a tentar aproximar a causa dele, né? O sentimento do povo com essa questão do STF. Ele que está sendo muito atacado ali porque ele realmente quer ir para Disney. E ele tem feito a movimentação direção Bolsonaro, direção direita, 100%. Por quê? Lei Magnitsky, tá, gente? Se não tivesse Lei Magnitsky, ele ia ficar calado pro resto da vida, vai fingir que nada aconteceu, abraça todas as pautas. Mas a Magnitsky fez essa diferença, por mais que as pessoas neguem pra você, né? E o pessoal mais imediatista vai falar assim, mas não tá acontecendo nada, né? Os caras estão de boa. Quem tá de boa? É só perceber na face, na forma que se expõe, né? Não tá a mesma coisa. As mudanças têm que ser gradativas, né? Porque se for muito rápido, a revolução pode dar errado. E os Estados Unidos, você pode ter certeza, ele não é a inteligência americana não é bobinha. Pra finalizar, prometi que não ia falar disso aqui, mas o negócio é complicado. Papa Leão recebe MST no Vaticano e diz terra é direito sagrado, né? Terra e moradia e trabalho são direitos sagrados, né? O MST. A gente achou que realmente a esquerda ia parar de ir lá, né? E tal, mas pelo visto não tá 100% ainda, mas tudo bem, né? Tudo bem, esperamos que com essa chegada do Trump e mudando as situações, uma hora o pessoal vai ter que parar com essa mania de achar comunismo tudo lindo, socialismo é tudo lindo, tá? Quem diria, né, que depois de tanto tempo, não, o Brasil mesmo, a própria direita, eu percebo diversos perfis que abraçam esquerdistas como se fosse a coisa mais linda, né? Pessoal que é corrupto e tal, mas enfim, fazer o quê? Eu sinceramente parei de brigar com a direita. Porque o que mais tem é gente que briga mais com a direita do que com a esquerda, como se não tivesse problemas. Você tem uma miríade de problemas criados pela esquerda e a direita vai lá e briga com ela mesma. Sendo que não tá nada confirmado, sabe? Tem muita gente já brigando com certeza absoluta de que terão a possibilidade de se tornar presidente, né? De ter aí uma eleição voltada para a direita. Não é 100%. É 70%. E esse 30% não é pouca coisa. É significado de morte para o Brasil, tá? É simplesmente o Brasil deixa de ser verde e amarelo e se torna absolutamente vermelho. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Vídeo exclusivo vou deixar para amanhã mesmo por causa dessas atualizações, para ver o que acontece aí nessas reuniões com o Donald Trump, né? Marco Rubio falou que quer o Brasil longe da China. Pode ser que para afetar a China vão dar aquela segurada, amenizada com o Lula e com o Brasil. Os caras da esquerda vão falar que o Lula é fantástico, que conseguiu dobrar, que ele é fantástico. Mas eu quero ver daqui ano que vem. Meio do ano que vem a gente vê se realmente as coisas estão 100%. Pode ter contenção de dano sim, mas lembre-se, não seja imediatista. Veja o cenário a longo prazo e a ligação real de cada um das peças do tabuleiro aí. Tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.